Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre introdução e justificativa do projeto. A gente está no nosso penúltimo vídeo dessa série, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Uma dica que eu quero dar pra você que costuma acompanhar vídeo no YouTube, costuma assistir videoaulas, vídeos assim de dicas, enfim, é que quando vocês forem ver o vídeo, se o vídeo for muito longo, que eu acho que vai acontecer com a maior parte desses vídeos aqui que eu tô gravando para a estruturação do projeto, é colocar ele na velocidade de 1,5. Assim o vídeo vai rapidinho e você pode retomar a parte que você ficou com dúvida ou não. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre introdução e justificativa. Então, o que seria essa introdução e a justificativa? Introdução, como o nome já diz, ele vai introduzir a ideia do seu projeto, né, o tema que você está falando. E a justificativa é uma forma de justificar o porquê que o seu projeto é importante. Então, basicamente, a introdução e a justificativa vai ser isso. Bom, gente, como elaborar então essa introdução e essa justificativa para que fique de forma legal e seja também fácil? Bom, primeira coisa que eu preciso falar é que até aqui, quando chegar nessa parte, você já vai precisar ter lido um pouco daquelas bibliografias que a gente selecionou lá na primeira parte. Mas é muito importante, muita gente começa o seu projeto escrevendo a introdução e a justificativa. Eu acho que esse é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem, pelo menos pra mim é um erro. Por quê? Porque se você não tem as outras partes do seu projeto, você escreve a introdução e a justificativa de maneira muito livre. E isso pode complicar muito o andamento da sua introdução e da sua justificativa. Você vai ter que adaptar o seu projeto à sua introdução e justificativa e não a sua introdução e justificativa ao seu projeto. Bom, o que seria então essa primeira parte, a introdução? A introdução vai ser um momento que você vai resgatar lá do seu objetivo geral tudo que você falou, né, no objetivo geral, e você vai apresentar. Você vai apresentar para o leitor tudo isso. Então vamos retomar aqui qual que era, né, o objetivo do nosso trabalho. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a representação de professoras do corpo docente na educação pública infantil das escolas. O que eu começaria fazendo aqui? Começaria falando um pouco sobre a educação pública infantil das escolas. De forma geral, assim, bem uma introdução, fazendo um grosso, trazendo um grosso sobre essa ideia, né? Sobre essa ideia de educação infantil pública. Eu faria uma apresentação começando por aí. Por quê? Porque a gente tem que pensar que nem todo mundo... É claro, quem vai ler o seu trabalho, por exemplo, esse trabalho que é da área da educação, provavelmente seria uma pessoa da educação, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente escreve para uma pessoa que não conhece o tema que a gente está escrevendo. E isso é uma coisa muito importante para a gente conseguir balizar o nosso trabalho mesmo. Bom, das escolas X, Y, Z, o que eu faria agora? Apresentaria detalhadamente cada uma dessas escolas. Aonde que elas ficam, quantos alunos elas comportam, há quanto tempo elas existem, esse tipo de informação. Isso eu acho que é muito importante, você não pode deixar, se você está analisando um objeto e tudo mais, você tem que apresentar ele na sua introdução. Então eu apresentaria essas 3 escolas, tentaria dar um máximo, assim, né, na medida do possível, de detalhes, então aonde elas ficam, por exemplo, como que elas trabalham, quantos alunos comportam, qual que é o número do grupo de professores de cada escola, informações que você tenha, tá, gente? Isso aí não é uma coisa que você, eu vou pegar uma informação aqui super difícil de encontrar para colocar no meu projeto. Não, são informações acessíveis mesmo, que a gente acha na internet, no Google, enfim. A ideia é que realmente esteja completo para que aquela pessoa não precise olhar para o seu trabalho e falar, ele tá falando da escola, sei lá, escola X, eu vou ter que ir lá no Google e pesquisar sobre a escola X. Não, você tem que trazer esse tipo de informação no seu trabalho. Bom, localizadas na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, durante os anos de 2010 e 2020. Nesse momento, você tem que explicar para o seu leitor o porquê que você escolheu esse recorte, 2010 até 2020. Então, por que esse recorte foram escolhidos? Então, vamos lá. Voltando. A gente está falando sobre professoras, gênero feminino. Então, talvez seria importante na sua introdução você apresentar isso, por que você escolheu o gênero feminino, por que você decidiu resgatar o gênero feminino, você resgatar um pouco da questão da educação infantil pública, você explicar essas 3 escolas que você escolheu falar no seu projeto, você explicar o porquê que você vai falar sobre esse recorte histórico. Isso é uma introdução, é você pegar o que está no seu objetivo e você explicar para o seu leitor o que significa cada uma daquelas etapas, tá? E aí vem uma pergunta, para eu falar sobre a questão do gênero ou a questão das escolas públicas infantis, por exemplo, eu preciso ter um arcabouço muito grande de teóricos?
Não, você não precisa, mas você precisa, assim, relativamente conhecer o tema. O arcabouço de teóricos, você vai precisar deles na justificativa. Quando você for escrever a sua justificativa, você vai mostrar para o seu leitor o porquê que o tema do seu trabalho é um tema importante. Então, você vai ter que pesquisar lá. Autores que já escreveram sobre a questão da mulher e de gênero na educação, autores importantes na área da educação infantil, porque você está falando sobre educação infantil, autores importantes que escreveram sobre educação infantil na cidade de São Paulo. Então, essas vão ser formas de você justificar a importância do seu trabalho. Você resgatar autores que conversam com o seu tema. Isso é onde a gente vai encontrar nas nossas referências bibliográficas. Por quê? Porque se a gente fez tudo até aqui bem certinho do jeito que a gente falou, a gente com certeza já vai ter alguns autores para falar nesse momento. É claro, gente, pode ser que nesse momento você pense que você demande mais autores do que você achou que você precisava, isso é normal. Mas, de qualquer forma, você já tem um pouco ali do que você precisa. E sempre que vocês forem ver uma bibliografia, faça aquela análise, veja o que aparece, o que aparece de clássico naquela bibliografia, compare com os outros textos que você já tem e sempre fique atento a isso. Isso é muito importante para você conseguir localizar o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo meu. Eu era muito dependente da minha orientadora mandar para mim a lista do que eu precisava ler. Eu fui desenvolver essa questão de conseguir procurar, achar eu mesma a minha bibliografia recentemente. Eu era muito dependente disso. O orientador mandar para mim o que eu precisava ler. Hoje eu já sei como fazer essa busca, o que eu devo selecionar para ler, aonde achar. Então, por isso que eu digo, aquele vídeo das referências bibliográficas, ele é muito importante para você conseguir fundamentar o seu projeto. Bom, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Você precisa... aqui uma pergunta que eu acho que tem muito. Eu preciso ler toda... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse falar sobre a questão étnico-racial no Brasil, muito provavelmente eu iria passar pelas obras de Gilberto Freire e Florestan Fernandes. São obras grandes, né? São obras que às vezes do tempo que você tem ali para escrever o seu projeto, talvez não seja viável que você leia a obra toda, até pela produção do projeto mesmo, pelos prazos que são postos pra gente. E aí essa é a pergunta, devo ler a obra toda? Depende da sua intenção. Se você está escrevendo um projeto de mestrado, sim, talvez seja interessante que você passe por essa obra. Talvez não de maneira muito detalhada, porque às vezes não vai haver tempo aí, dependendo de quando você vai prestar, mas é importante que você passe por essas obras inteiras se a sua linha de pesquisa, o seu mestrado, ele pedir isso. A mesma coisa para quando você vai solicitar um tipo de bolsa. Agora, se você está fazendo esse trabalho para uma disciplina que você precisa entregar, eu acredito que não seja necessário. Você pode apresentar a obra ali, procurar mesmo ler só a introdução da obra e apresentar ela no seu trabalho. Eu acho que isso já é suficiente. Fiquem muito atentos à introdução, porque a introdução ela vai mostrar para você se aquele trabalho ele vai ser ou não útil para o seu projeto. Vai acontecer muito parecido com o resumo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no Instagram. Eu já falei das outras vezes, meu Instagram é @historiadaju. Eu comentei, não sei se eu comentei em algum vídeo já sobre as regras da BNT, mas fiquem tranquilos em relação às regras da BNT, não é fácil pra ninguém. E vão fazendo. Cada trabalho que vocês tiverem para entregar, tentem colocá-los sempre nas regras da BNT, que vocês vão ver que vai chegar uma hora que vocês não vão ter mais dificuldade, não vão precisar, sei lá, para quem paga, para as pessoas de fora fazerem isso, você não vai mais precisar pagar. E qualquer dúvida podem mandar lá no meu Instagram, como eu já falei aqui, @historiadaju, estou sempre lá disponível se tiverem alguma dúvida em relação ao projeto, se precisarem de alguma dúvida em relação de como selecionar a bibliografia, estarei disponível para ajudar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem o último vídeo da nossa série que é sobre metodologia. Até mais!